Outro aplicativo indispensável é o editor de texto mais famoso do planeta, né, o Microsoft Word, que para Android é gratuito e também tem disponível para iOS. Então, basicamente, eu não conheço pessoa que não conheça esse editor de texto. E por que eu gosto de usar ele no meu smartphone e no meu tablet? Quando você edita e salva o seu arquivo aqui e você abre ele no seu notebook ou no seu computador, ele basicamente vai manter a mesma formatação. Dificilmente o arquivo vai ser corrompido. Inclusive os subtítulos, a formatação fica absolutamente tudo certinho. Qual a diferença da versão para smartphone comparado com a versão para tablet? Basicamente, na versão para smartphone tem um modo de visualização em que você recua as letras para melhorar a visibilidade. Então, basicamente aqui é o modo de exibição móvel. Particularmente, quando eu estava escrevendo esse meu e-book, como entrar no mestrado ou doutorado e criar um projeto de pesquisa, que você pode inclusive baixar gratuitamente no meu site, eu editava esse e-book no meu smartphone várias vezes, ou até mesmo no meu tablet. Então, algumas partes desse e-book foram escritas utilizando esse exato smartphone aqui e esse tablet também. Então, se você carrega o Word no seu bolso, você tem basicamente um editor de texto completo. Só tem uma ressalva. Às vezes eu estou offline e eu quero abrir um arquivo. Se for, por exemplo, um arquivo do Word 97, ou se for um arquivo do BR Office, ou um formato ODT, o que acontece? Se você estiver offline, ele não vai conseguir abrir o arquivo. Por quê? Eu percebi que ele não faz a conversão do arquivo no próprio software, no próprio aplicativo instalado no seu celular. Então, o Word ele precisa estar conectado na internet para pegar aquele arquivo do formato que ele não suporta, ele manda para a Microsoft, que faz uma computação na nuvem, e você baixa o arquivo convertido e assim você consegue abrir no seu smartphone. Então, basicamente, ele se utiliza, pelo menos eu suspeito que ele se utiliza de uma computação na nuvem. Então, se você vai abrir um arquivo Word 97, que está em outro formato, você vai precisar de, no mínimo, conectar na internet, seja numa rede Wi-Fi ou no seu 3G. Outro aplicativo que eu uso bastante, mas não com tanta frequência quanto o Microsoft Word, é o Documentos Google. Até um tempo atrás eu não utilizava ele, por quê? Porque ele só funcionava se você estivesse online. Agora, de algumas atualizações para cá, eu fiquei mais feliz porque ele passou a exibir algumas funcionalidades que você pode utilizar offline. Então, vamos abrir aqui. Por exemplo, o meu e-book, eu fiquei muito surpreso com esse aplicativo, porque eu cheguei a escrever uma parte do meu e-book com o Google Documentos. E por mais incrível que pareça, eu salvei no formato do Word, que é o DocX, e por mais incrível que pareça, ele manteve exatamente a mesma formatação do Word. Qual que é a principal diferença dele para o Word? Ele faz um recuo no texto para que você consiga ler mais facilmente o texto que você está editando. Ele tem a opção de colocar no layout de impressão, mas o que eu percebi? Eu percebi que ele funciona melhor no modo de exibição padrão. Inclusive, ele é bem levinho, ele é bem fluido e você pode navegar aqui entre os títulos e subtítulos, entre as headlines que você inseriu. Ele roda muito bem utilizando o arquivo do Microsoft Word, não tem nenhum problema de incompatibilidade. Pelo menos eu, particularmente, não tive nenhum problema de arquivo. Inclusive, o meu e-book, eu escrevi uma parte dele utilizando o Google Documentos. E por que eu gosto de utilizar dois editores de texto? Porque, basicamente, às vezes eu estou fichando um texto, ou eu estou resumindo algum texto, ele pode estar em outro arquivo. E no Android ele tem esse recurso de você dividir a tela e mudar os aplicativos, Então, no caso, aqui eu consigo abrir dois editores de texto. Eu posso ter um texto aqui embaixo que eu estou lendo e aqui em cima eu venho e edito o texto utilizando o Google Documentos de boa, ou vice-versa. Eu posso vir no Word e editar o texto tranquilamente. Outra coisa que eu faço bastante no recurso de tela dividida
é ler arquivos em PDF, né? Então aqui tem o meu e-book numa versão PDF, provavelmente a versão que você pode baixar gratuitamente no meu site. E eu posso abrir um arquivo em PDF e fazer o resumo ou fichamento dele aqui em cima no meu editor de texto. Claro que não é tão confortável você digitar ou de você formatar o seu arquivo no seu smartphone ou no tablet. Mas se você estiver fora de casa, sem seu computador, só com seu smartphone ou com seu tablet, então, e você tiver tempo disponível, ao invés de você ficar navegando na internet, vendo besteira ou jogando joguinhos, você simplesmente vai lá, pega o seu smartphone e trabalha em cima dos seus projetos. Outro aplicativo que eu venho utilizando bastante é o Google Keep, para mim fazer as minhas notas, para mim colocar uns lembretes. Então, por exemplo, eu uso bastante essa opção de você colocar vários itens de uma lista. Então, no caso, por exemplo, corrigir provas ou escrever o capítulo X da tese de doutorado e tudo mais. Então eu uso bastante o Google Keep e o mais legal é que você consegue sincronizar utilizando a sua conta Google. É um aplicativo bem pragmático e é muito útil para você organizar as suas atividades. Outro aplicativo muito bom e que vai te salvar muitas vezes de situações difíceis é um scanner de bolso. Você usa o seu smartphone como scanner e ele é da Microsoft, se chama Office Lens. Eu particularmente já tive vários scanners de bolsos, já comprei aplicativos de outras empresas, mas o Office Lens ele é o melhor. Você pode escanear o texto de várias formas. Então, por exemplo, aqui o software dele é bem inteligente, ele já meio que deixa plano, né? Então imagina que você seja uma pessoa um pouquinho desastrada e vai escanear o texto de forma meio que diagonal, aqui. Por alguma mágica do software, ele vai lá e ajusta o texto para ficar plano. E você também tem a opção de aparar as bordas aqui manualmente, caso você queira. Então, comparando com outros scanners de bolso, o Office Lens ele é mais avançado nesse sentido. E por isso eu recomendo fortemente que você baixe ele. Outro aplicativo de produtividade que cabe no seu bolso, que você pode baixar gratuitamente, basicamente é o Microsoft Excel. Eu particularmente, como eu sou professor universitário, eu particularmente utilizo muito o Excel para compilar as minhas planilhas de alunos matriculados e também para mim inserir as notas das avaliações e também a frequência dos estudantes pela qual eu estou regendo aulas. Mas é claro que eu também tenho outras planilhas para uso pessoal, como planilhas de finanças pessoais e tudo mais, mas eu uso basicamente no meu trabalho para compilar a lista de alunos e suas respectivas notas e frequências. Outro aplicativo de produtividade que eu utilizo bastante é o PowerPoint. Às vezes eu vou reger aulas e preparo um data show, preparo alguns slides e basicamente eu construo esses slides no PowerPoint. Evidentemente, eu não crio tantos slides no smartphone ou no tablet. Geralmente eu faço isso no notebook. Mas se eu comecei um trabalho no notebook, eu tenho a possibilidade de inserir mais dados no meu tablet ou no meu smartphone. Outra coisa que eu gosto de fazer bastante é de revisar os slides ou até mesmo estudar alguns slides usando meu celular ou meu tablet. Outro aplicativo que eu uso bastante é um leitor de livros, né, de e-books, que é o Google Play Livros. Por que eu recomendo você comprar e-books? Um livro físico, ele se deteriora e ele ocupa espaço na sua casa. Já um e-book não. Ele não se deteriora fisicamente falando e ele não ocupa absolutamente nenhum espaço físico. Eu particularmente gosto do e-book, por quê? Porque eu venho, passo o cartão de crédito e imediatamente já tenho acesso ao livro. Eu não preciso esperar o frete, enfim, é muito rápido. Basicamente eu já me acostumei bastante a ler e-books. Além disso, existem algumas publicações internacionais que é difícil você encontrar
fisicamente esses livros à venda disponíveis no Brasil. Então, por exemplo, esse livro do Gary Becker eu achei no Google Play, estava muito mais barato do que um livro físico. Inclusive, eu encontrei várias edições desse livro original aqui no Brasil, só que eram caros, e eu comprei no Google Play e era muito mais barato, sendo que eu não precisava esperar o frete e tudo mais, e fiz o download imediatamente no momento que eu precisava desse livro. Então, imagina que você está fazendo um artigo, imagina que você está na sua dissertação de mestrado ou escrevendo sua tese de doutorado, ou até mesmo que você precisa de um livro para escrever o seu projeto de pesquisa, só que você está sem aquela referência. Até você comprar e o livro chegar na sua casa vai demorar um tempo. Então, particularmente, eu gosto de comprar e-book. Então, por exemplo, esse livro aqui, que é um estado da arte sobre hipnose, que foi publicado em Oxford, basicamente eu não achava em lugar algum aqui no Brasil. Tinha o livro físico, só que ele era muito caro, eu tinha que esperar o frete, e aí eu achei no Google Play. Ele estava com um preço, não estava tão barato assim, mas ele estava com um preço mais barato do que os comparados aos livros físicos, e eu conseguia ter acesso imediatamente a ele, sem esperar por frete, sem esperar qualquer coisa. Eu simplesmente passava o cartão de crédito e baixava, e foi o que eu acabei fazendo, né? Tanto é que ele está aqui. Outra coisa legal do Google Play Livros é que você pode ajustar o tamanho das letras, né? Então você pode deixar maior, ou você pode deixar menor, né, caso você queira. Existe também a possibilidade de você colocar o layout de impressão original, né? Então é só você vir aqui e clicar em páginas originais, e aí se você for, por exemplo, citar um trecho na página 2, por exemplo, você sabe exatamente que esse trecho está na página 2, então ele tem essa opção. Mas para leitura, particularmente, eu prefiro o texto corrido, né, que é muito mais agradável de se ler. Outra coisa é que se você tem a menção de um capítulo ou de uma citação, você clica no link e você vai imediatamente para o local que ele fez a menção. Então os e-books têm essa vantagem. Outro aplicativo de leitura que eu utilizo bastante é o Kindle da Amazon, mas eu nunca comprei aquele Kindle físico, aquele leitor, né? Eu sempre li ou no smartphone, ou no tablet, ou até mesmo na tela do meu notebook. E por que eu recomendo? Porque às vezes, basicamente, você encontra um e-book aqui mais barato do que no Google Play ou do que em outras lojas. Então esse foi o principal motivo pela qual eu baixei o Kindle, porque alguns livros aqui na Amazon estavam muito mais acessíveis do que em outras lojas. Nem pense que para utilizar os recursos que eu apresentei aqui, você vai precisar de um aparelho muito caro ou de última linha. Esse celular, por exemplo, ele é de 2014. Eu estou gravando esse vídeo em 2018. Isso significa que ele tem mais ou menos 4 anos de uso. Ele nem tem leitor de digitais, ele é bem espartano, ou seja, ele tem um Android puro e apenas os recursos básicos. Para aplicativos de produtividade, você não vai precisar de um processador tão potente. Geralmente, os processadores mais robustos são exigidos em aplicativos gráficos ou principalmente de jogos. O principal atributo de um hardware para você rodar aplicativos de produtividade, eu considero que é a memória RAM e a memória de armazenamento. Eu recomendo no mínimo 3 GB de memória RAM, porque no uso acadêmico você vai alternar bastante entre os aplicativos de produtividade. Além disso, eu recomendo no mínimo 32 GB de memória interna, sobretudo para você guardar os seus trabalhos acadêmicos e conseguir sincronizar com o seu notebook e outros aparelhos. Talvez os arquivos do seu estudo, do seu trabalho, da sua pesquisa, ou até mesmo do seu projeto de pesquisa se você pretende ingressar no mestrado ou no doutorado. A maioria dos celulares intermediários de hoje em dia, ou seja, de 2018, eles têm essa configuração. Mas isso não é obrigatório. Esse tablet, por exemplo, ele tem as configurações bem modestas. 1.5 GB de memória RAM e só 16 GB de armazenamento interno. O meu celular, por exemplo, ele tem muito mais fôlego. Eu não sei porque as fabricantes não produzem tablets com as mesmas configurações dos smartphones. Mas mesmo assim, eu gosto de usar o tablet principalmente para digitar, porque ele é um pouquinho mais confortável que o smartphone. Espero que essas dicas sejam úteis para você. E se você utiliza algum aplicativo que eu não mencionei aqui, você pode compartilhar aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima!